Pessoal, vamos lá, vamos dar continuidade aí, por conta de problemas técnicos. A gente está verificando aí se a questão do vídeo. Beleza, obrigado, professor Xuxa. Agora sim, vamos lá. Pessoal, nós vamos dar continuidade à correção das nossas atividade online que nós trabalhamos essa semana, né, como uma atividade de revisão. Então, estou dando a devolutiva, vou fazer a correção. Peço para que vocês façam também essa correção, anotem no caderno, para que a gente possa dar continuidade aí ao processo de ensino-aprendizagem. No primeiro material, primeiro vídeo, eu falei sobre a questão do esforço, a importância do estudo na nossa vida e como o estudo pode mudar a nossa história, tá? Então vamos lá, pessoal. No exercício 5 da nossa atividade online, prestem bem atenção, tá? A gente vai aplicar a fórmula, né? A fórmula que relaciona a temperatura em graus Celsius e graus Fahrenheit, tá? Então nós temos ali a fórmula matemática, né? Que relaciona a temperatura na escala Celsius e na escala Fahrenheit, tá? Aqui a temperatura na escala Celsius e a temperatura na escala Fahrenheit. Eu quero saber quanto que 451 graus Fahrenheit equivale na temperatura em graus Celsius. Toda vez que vocês for fazer um exercício, pessoal, leia com atenção, tá? Se alguém tiver alguma pergunta, pode me mandar via WhatsApp, ok, pessoal? Então vamos lá. Então basta você aplicar essa fórmula matemática, 5 nonos multiplicado por TF menos 32, para você determinar a temperatura na escala Celsius. Uma coisa importante, muito importante, galera, olha só. Primeiro, leia o exercício enunciado. Ó, a primeira parte aqui, ó, o filme e o livro Fahrenheit 451. Sugiro a leitura. Esse livro tem na nossa sala de leitura, né? Converse com a professora Ellen e faça a leitura desse livro, né? O filme e o livro Fahrenheit 451 aborda sobre a extinção de todos os materiais de leitura no futuro, onde a função dos bombeiros era de manter a temperatura da queima dos livros em 451 graus Fahrenheit. Como poderia ser o nome do filme se a temperatura fosse medida em graus Celsius? Então você tem que transformar graus Fahrenheit em graus Celsius, ok? Então vamos lá. Então, no lugar de TF, eu vou colocar 451. Vou fazer essa diferença, 451 menos 32 vai dar 419. Vou multiplicar 419 por 5, vai dar 2095. E depois vou pegar 2095 e dividir por 9, que vai dar 232,8. Ou seja, 451 graus Fahrenheit equivale a 232,8 graus Celsius, ok? Continuando. Olha só,
Uma panela com água é aquecida de 55 graus Celsius para 150 graus Celsius. Qual a variação de temperatura sofrida pela panela com a água nas escalas Kelvin e na escala Fahrenheit? Pessoal, toda vez dentro da física que você ouvir a palavra variação, é esse símbolo aqui, ó, esse triângulo que é representado pela letra grega, é, é o nosso delta, tá? O nosso delta, que representa aí variação. Uma coisa importante, pessoal, a variação da temperatura na escala Celsius é igual à variação de temperatura na escala Kelvin. Então, para calcular a variação da temperatura, eu pego a temperatura final e subtraio da inicial. Então, eu faço 150 menos 55, que resultará em 95 graus Celsius. Então, 95, essa variação de temperatura, 95 graus Celsius equivale a 95 Kelvin. E para a relação matemática entre a variação de temperatura na escala Celsius e na escala Fahrenheit, é dado por essa forma: ΔT dividido por 5 é igual a ΔF dividido por 9. Então, a variação de temperatura na escala Celsius vale 95. No lugar de ΔT, né? Ó, no lugar de ΔT, eu coloco 95, tá? Aí eu faço 95 dividido por 5, 19,9. Multiplico 9 por 19,9, dando 171 graus Fahrenheit, tá bom? Então a variação na escala Fahrenheit é 171. Beleza, galerinha? Questão número 7. Olha só a questão número 7. Caiu no Enem, pessoal. Vamos ler juntos a questão, tá? Vamos lá, vamos ver. Preste bem atenção aí. Vamos. Questão número 7. Vamos lá. Em nosso cotidiano, utilizamos as palavras calor e temperatura de forma diferente de como elas são usadas no meio científico. Na linguagem, na linguagem corrente, calor é identificado como algo quente e temperatura média a quantidade de calor de um corpo. Esses significados, no entanto, não conseguem explicar diversas situações que podem ser verificadas na prática. Do ponto, do ponto de vista científico, que situação prática mostra a limitação dos conceitos corriqueiros de calor e temperatura, tá? Aqui está aparecendo a resposta correta, letra A. A temperatura da água pode ficar constante durante o tempo em que estiver fervendo. Aí está, ele quer que você responda lá do ponto de vista científico. Que situação prática mostra a limitação dos conceitos corriqueiros de calor e temperatura, né? Aí a resposta correta é: a temperatura da água pode ficar constante durante o tempo que estiver
fervendo, né? Ou seja, está emitindo bolhas. Nós tínhamos ali a letra B, uma mãe coloca a mão na água da banheira do bebê para verificar a temperatura da água. A chama do fogão pode ser usada. É, a chama do fogão pode ser usada para aumentar a temperatura da água em uma panela. A água quente que está em uma caneca é passada para outra caneca a fim de diminuir sua temperatura. Um forno pode fornecer calor para uma vasilha de água que está em seu interior com menor temperatura do que a dele. Por que a questão A é a correta, né? Como vamos realmente saber que a temperatura da água pode ficar constante durante o tempo em que estiver fervendo, pessoal? A gente só vai conseguir chegar a essa conclusão se nós utilizarmos de alguns instrumentos de medição de temperatura, tá? Por isso que, do ponto de vista científico, que a situação prática mostra a limitação do conceito de calor e temperatura, né? Está nessa afirmativa letra A. Afirmativa questão 8. Aqui já estamos tratando de, já vai tratar de dilatação térmica, pessoal. Dilatação. Um trilho de ar. Vou fazer um teste aqui, pessoal. Dilatação. Nossa senhora. Vou apagar isso aqui, pessoal. Vamos lá. Então, um trilho de aço tem 100 metros de comprimento. 100 metros de comprimento, tá? A 10 graus Celsius. Qual o acréscimo de comprimento desse trilho quando sua temperatura chega a 30 graus Celsius, dado o coeficiente de dilatação linear do aço, 1,1 vezes 10 elevado a menos 5 graus Celsius elevado a menos 1. Olha só como resolve esse tipo de exercício. Quer saber o acréscimo, pessoal? Acréscimo é o nosso delta, tá? É o nosso delta L, tá? Quer saber o acréscimo, o aumento de temperatura. Para nós determinarmos, fazermos o cálculo, né, desse acréscimo, a gente usa essa fórmula aqui, ó. Delta L igual a alfa vezes L0 vezes delta T, ou delta θ. Em alguns livros é a letra θ que indica a temperatura. Então, a gente multiplica o coeficiente de dilatação térmica linear, multiplica o comprimento inicial e multiplica a variação, de temperatura, tá? O comprimento inicial vale 100 metros. A variação de temperatura, ó, o aumento de temperatura de 10, ele foi para 30, então ele aumentou 20 graus Celsius, tá? 30 menos 10, 20. Coeficiente de dilatação, 1,1 vezes 10 elevado a menos 5, então se eu multiplicar 1,1 vezes 10 elevado a menos 5 vezes 100 vezes 20, eu obtenho 0,022 metros, tá? Como o comprimento inicial está dado em metros, nós obtemos ali o acréscimo na unidade de metros, tá bom? Só aplicar a fórmula direto, pessoal. Não tem o que vocês podem ter dificuldade é um pouquinho ali na parte da matemática, né? Que aí a gente pode também estar
estar ajudando vocês aí, não tem problema, ok? Então, olha só, substituir, identifiquei as variáveis, você identifica, calculou aqui a variação da temperatura, você tem aqui o coeficiente de dilatação térmica linear do aço, substitui e calcula, vai dar aí 0,022 metros, tá? Observações, pessoal. Há inúmeros tipos de aço com coeficientes de dilatação ligeiramente diferentes entre si. Por isso, o coeficiente de dilatação linear do aço não consta da tabela dada na página anterior. Adotamos o valor mais frequente nas referências que encontramos. Como a variação de comprimento é diretamente proporcional a L0, pode-se concluir que, para cada 100 metros, o trilho dilata 2,2 centímetros. Se o trilho tiver 1 quilômetro, a dilatação é de 22 centímetros. Um acréscimo considerável. Por isso, nas antigas estradas de ferro, deixava-se espaços ou juntas de dilatação para ao longo dos trilhos, o que nas ferrovias mais modernas e nos metrôs em geral não se usa mais. Apesar de termos dado a expressão do comprimento final de uma barra devido à variação de temperatura, ΔT, L igual a L0 vezes 1 mais ΔT, em geral sua aplicação não faz sentido, porque quase sempre a variação do comprimento final está além do número de algarismos significativos com que ele pode ser expresso, ou em termos práticos ele não é mensurável. Neste caso, por exemplo, o comprimento final seria 100,022 metros, o que exigiria um instrumento de medida de comprimento que fizesse medidas com 6 algarismos significativos. Esses instrumentos existem, mas não costumam ser usados para medir comprimentos de trilho. Juntas de dilatação, vocês podem ver aí algumas juntas, né, de dilatação. As juntas de dilatação são dispositivos tecnológicos para proteger, evitar deformações ou até mesmo possibilitar o funcionamento de máquinas ou estruturas que sofrem dilatação térmica. Veja as fotos. Uma situação particularmente crítica em relação a problemas decorrentes da expansão térmica ocorre nas tubulações de líquidos ou gases aquecidos. Neste caso, usa-se curvas de dilatação que possibilitam a variação de comprimento dessas tubulações. A variação pode ser bastante significativa em seu rompimento. Veja a figura aí de um sistema de tubulação. Juntas de dilatação com sistema de vedação. Na primeira foto, a junta de dilatação do peso de uma ponte tem dentes que se interpenetram para não prejudicar a movimentação dos veículos que por ela trafegam. Na segunda, a figura apresenta um produto para ser fixado entre as vigas de concreto. Trata-se de uma espécie de sanfona de um material plástico especial que mantém a estrutura firme e protegida de ruptura decorrente da dilatação térmica. Continuando. Questão número 8. A questão número 8, nós temos lá, a figura a seguir mostra uma esfera de aço de 50,1 milímetros de diâmetro apoiada num anel de alumínio cujo diâmetro interno é de 50 milímetros, ambos à mesma temperatura. Qual o acréscimo de temperatura que esse conjunto deve sofrer para que a esfera passe pelo anel? Dado o coeficiente de dilatação linear do aço, 1,08 vezes 10 elevado a menos 5, coeficiente de dilatação térmica linear do alumínio, 2,38 vezes 10 elevado a menos 5. Então, ele quer saber qual que vai ser o acréscimo aqui para evitar de absorver para que a esfera passe pelo anel, né? Então, quanto que tem que aumentar de tamanho para que ela passe, né? Então aqui, ó, vamos admitir que quando a esfera passa pelo anel, o diâmetro da esfera de aço
é igual ao diâmetro interno do anel de alumínio. Portanto, basta determinar o valor de ΔT para que essa igualdade ocorra. Assim, da expressão comprimento final igual ao comprimento inicial mais a sua ΔL, que é a sua dilatação, podemos fazer, então, comprimento final da esfera de aço, ou seja, o diâmetro final da esfera de aço tem que ser igual ao diâmetro final do anel de alumínio. Aí, comprimento inicial do aço mais o acréscimo do diâmetro do aço é igual ao comprimento inicial do diâmetro da anel de alumínio mais a sua dilatação. Aí eu faço aqui, isolo os deltas, né? Então, ΔL, né? O acréscimo do anel de alumínio menos o acréscimo do diâmetro da esfera, né, de aço é igual ao comprimento inicial do aço menos o comprimento inicial do alumínio. Isso aqui seria a nossa primeira equação. Substituindo a expressão ΔL igual a alfa vezes L0 vezes ΔT. Na primeira expressão, né, vamos ter que o coeficiente de dilatação térmica linear do alumínio vezes o seu comprimento inicial, vezes a variação de temperatura, menos coeficiente de dilatação térmica linear do aço, vezes comprimento inicial do aço, vezes a variação de temperatura, igual ao comprimento inicial do aço, menos comprimento inicial do alumínio. Fazendo as substituições dos valores, eu quero saber o aumento de temperatura que eles têm que sofrer, que esse sistema tem que sofrer para que a esfera consiga atravessar o anel de alumínio. Então vai ficar 238 vezes 10 elevado a menos 5 vezes 50 vezes ΔT menos 1,08 vezes 10 elevado a menos 5 vezes 50,1 vezes ΔT é igual a 50,1 menos 50. Fazendo essa multiplicação, 2,38 vezes 50 vai dar 119 vezes 10 elevado a menos 5 vezes ΔT menos 54,1 vezes 10 elevado a menos 5 vezes ΔT e 50,1 menos 50 vai dar 0,1. 119 menos 54,1 vai dar 64,9 vezes 10 elevado a menos 5. E fazendo a divisão, 0,1 dividido por 64,9 vezes 10 elevado a menos 5, nós chegamos ao valor de 154 graus Celsius. Ou seja, esse sistema terá um aumento de temperatura de 154 graus Celsius para que a esfera de aço consiga atravessar o anel de alumínio. Ok? Pessoal, agora são 14 horas e 33 minutos. Olha quem está aí, né? O nosso amigo Samuel. É um pouquinho complicado, sim, Samuel, mas com o tempo a gente pega o jeito e a gente vai aprender isso daí, tá bom? Fica tranquilo que eu vou estar aqui para te ajudar. Vou explicar com mais calma. Pode perguntar que eu vou estar ajudando vocês, ok? Tudo bem, pessoal? Vai dar tudo certo. Pessoal, vou ter que fazer uma live agora no primeiro E, mas depois eu vou gravar, terminar de corrigir e aí eu coloco no grupo do nosso do Facebook, tá? E aí a gente faz a correção de todas as atividades online, tá bom? Agradeço a atenção, a presença de vocês, um grande abraço, fique com Deus, tá bom? Tchau, tchau.